Olá, bem-vindos a mais um episódio da OPA, neste caso o episódio online sobre direitos de autor e distribuição digital. Tenho aqui ao meu lado e à minha frente no Zoom um painel de convidados que vos queria apresentar. Aqui à minha esquerda, Eduardo Simões da GDA, Carlos Madureira da SPA, Tomás Martins da Plataforma Criador, Miguel Carreta da Audiogest e na plataforma Zoom, em videoconferência, temos o Vítor Macedo da Alta Fonte. Vamos estar, grosso modo, a falar sobre algumas questões que implicam o direito de autor e também sobre distribuição digital. Como o Vítor tem uma reunião hoje importante também com a Alta Fonte Global, só pode estar connosco até às 4 da tarde e por isso, eu, se calhar, até começo por ele e depois as coisas vão rolando umas pelas outras. Vítor, Boas, tudo bem? boas, tudo bem. Olá, Uh, boa tarde a todos, antes de mais. vou já direto a uma questão simples, que pode ter muitas implicações. Hoje em dia, a ambição de muitos novos artistas, a primeira ambição em termos de comunicação da sua obra, passa claramente pelo YouTube. E, portanto, para muitos, a primeira ambição, até antes de se apresentarem em público, é de terem qualquer um vídeo, normalmente pode ser até um videoclipe mesmo, no YouTube. Provavelmente muitos deles, a primeira coisa que fazem após terem o filme realizado é abrirem uma conta no YouTube e porem o vídeo lá dentro. Isto, o que é que pode implicar em termos de income financeiro para um artista que, não estando registado em nenhuma sociedade de autores, não estando, portanto, colocado em nenhuma editora, o que é que isto implica e qual é a tua opinião sobre isto? O que é que podes aconselhar neste caso? Pronto, esse tópico que abordaste aí tem realmente vários pontos. Eu posso falar mais do lado do que diz respeito à Alta Fonte, como distribuidor digital e como entidade que faz aquilo que nós chamamos de monetização dentro do próprio YouTube e para além de outras tarefas de copyright claim e por aí fora. E realmente é como tu dizes, os artistas hoje em dia, principalmente os independentes, dão uma preponderância muito grande ao YouTube, que tem na realidade, em termos de divulgação da obra que fazem e da música, mas depois acaba por haver uma questão que é relevada para o segundo plano, que é tudo o que diz muitas vezes respeito aos próprios metadados, aquilo que nós chamamos de metadados de informação, desde os próprios códigos de ISRC, seja que depois são colocados numa plataforma digital como a nossa, e é a partir daí que há a ligação com o vídeo através de um processo do Content ID. Ou seja, esta é uma parte que nos diz respeito a nós, como uma entidade que é certificada pelo YouTube para fazer a gestão e a rentabilização dos vídeos. E aqui há logo várias questões. Nós trabalhamos com um processo que é o Content ID, que está assente num fingerprint, que é o que nós chamamos, que tem por base o ISRC. Pronto, basicamente o que nós fazemos, quando esse artista independente tem o tema na nossa back-office, nós distribuímos para o YouTube aquilo que chamamos de um recurso que tem efetivamente vários metadados. O título, o nome da obra, o nome do artista, a label, tem os tags de género, e o mais importante, o código de SRC, e depois há um campo também para o EAN, que é o código de barras. Tudo isso, quando chega ao YouTube, e vai também um sample áudio, obviamente. Toda essa informação, quando chega ao YouTube, cria o chamado recurso, que depois vai ligar com o vídeo que já está no canal oficial, supostamente oficial, do próprio artista, não é? Através do SoundMatch. E vai colocar lá esse SRC. Portanto, esse SRC, depois ligado ao vídeo, vai nos possibilitar fazer uma série desde a reivindicação de outros conteúdos que estejam noutros canais com o mesmo som desse áudio, portanto, que chama-se video user, qualquer vídeo
de um miúdo qualquer que esteja numa festa de anos e que utilize uma música, sei lá, no caso dos Orelha Negra, por exemplo, se essa música estiver na nossa base de dados, essa música vai ser reivindicada para nós. Ou seja, a partir daí, qualquer anúncio que caia em cima desse vídeo, se gerar rendimento da parte da publicidade em si, ela é revertida para a alta fonte, que depois paga, portanto, com base no acordo que existe, a percentagem desse vídeo. Outra parte, efetivamente, tem a ver com a parte dos direitos autorais, que aí do nosso lado isso fica é entregue à SPA. Portanto, nós, na nossa base de dados, temos a criação de produto que tem vários campos, alguns deles muito importantes. O campo para pôr o código de SRC pode ser dado pela Audiogest ou pode ser criado pelo nosso back-office automaticamente. Há o campo do compositor, o campo do letrista, o campo do editor, no termo editor, no termo brasileiro da coisa, como editor de publishing, não é? E até o código ISWC, que é um código de obra que a SPA atribui, daí a necessidade de haver um contacto também prévio com a SPA, no sentido de fazer esse registro para que seja atribuído esse próprio ISWC, digamos assim. Portanto, tudo isto tem, essa pergunta que tu fizeste aí em 30 segundos ou 1 minuto, tem pano para mangas e tem vários intervenientes na situação. Exato. Eu até passava já, se calhar, a falar com alguns desses intervenientes que falaste, porque efetivamente a questão é muito simples. Qualquer pessoa pode pôr a qualquer momento um vídeo no YouTube, e pelo facto de colocar o vídeo no YouTube não recebe nada, porque o YouTube à partida não faz gestão de nada, nem se preocupa com esse tipo. Esta é uma questão que eu ponho, porque não sei, mas acho que o YouTube pode fazer per si não faz nada, não é? O YouTube pode fazer da parte da rentabilização se o canal estiver ligado a uma conta que se chama o AdSense, não é? Que é basicamente a forma que a Google tem de tu e esse AdSense funciona seja para música, seja para stand-up comedy, ou seja para alguém que faz comentários de vídeos de videogames. Portanto, aí já é um processo diferente daquele que nós utilizamos. Nós, como elementos da indústria discográfica ou fonográfica, digamos assim, temos que reger pela base do código de SRC, não é? O International Recording Standard. Tu, como stand-up comedy, por exemplo, podes fazer um vídeo, contar anedotas, e esse vídeo pode gerar um valor. E esse valor, no caso, a Google tem um sistema que é o AdSense, para o qual tu, digamos assim, crias uma conta e se depois há vários parâmetros, nomeadamente tens de ter 1000 subscritores no canal, tens de ter mais de 4.000 visualizações ao longo do ano. Portanto, a partir de um certo ponto, a Google atribui anúncios nesse teu vídeo e tu podes rentabilizar a partir desta conta do AdSense. Portanto, mas, genericamente, é isso que acontece. Pronto. A propósito do código do ISRC, que é sempre uma questão também que suscita dúvidas, independentemente de explicarmos exatamente o que é que significa esse código, que se calhar agora não é especialmente relevante, mas eu aproveitava aqui a presença do Miguel na Audiogest, porque é a Audiogest que normalmente atribui estas codificações. É a AFP, não é? É a AFP, em boa verdade. A Não, Audiogest e a a AFP Audiogest. trabalham em conjunto, mas sim. Ok. Mas penso que podes responder Sim, também claro, por isso. claro que sim. E portanto, eu punho aqui a questão que é, quando um artista começa a pensar em divulgar a sua obra, faz sentido, independentemente da label, de ter uma label ou não ter uma label, de criar o seu próprio código como artista, digamos, de SRC, ou se, por outro lado, se pode menosprezar esse passo, esperando por duas situações: ou é editado por uma major e a major atribui depois esse código, ou acaba por ir para um processo de distribuição digital como alta fonte, em que lhe é sugerido, no momento da submissão dos temas online, lhe é atribuído um código. Pergunto se faz sentido avançar por onde? Ora bem, isto envolve virmos aqui um bocadinho de nada mais atrás. Ok. Não é?
Ah, antes de mais, quando nós temos uma gravação, e estamos agora para nos centrarmos no campo da música, embora isto não seja só verdade no campo da música, uma gravação musical tem um produto musical, chamemos-lhe assim, seja em que formato for, e nomeadamente um fecheiro musical digital, e é disso que estamos agora aqui a falar, tem lá dentro um conjunto de realidades que o direito separa em várias realidades, mas que, na verdade, são uma realidade única, uma gravação musical de uma obra. Não é? O direito tem esta capacidade que baralha muita gente, que por uma razão de exercício jurídico separa uma realidade que é socialmente a mesma. Tenho aqui uma gravação musical de um artista que cantou, e se calhar até ele também é o autor, e se calhar aquilo até foi um improviso, não é? Imaginem esta situação, mas que o direito depois vai separar num conjunto de direitos. Desde logo, o direito de autor. O direito, numa gravação musical, tipicamente sobre a música, ou sobre a música e a letra, se obviamente estivemos a falar de um poema, ou de uma música, ou de um texto musical. Por um lado. Por outro lado, há depois uns outros direitos que incidem sobre a gravação, e aquela gravação em concreto. Ou seja, o direito de autor existe independente da gravação, é uma obra, o Carlos explicará isso melhor, mas quando nós temos uma gravação, obviamente que lá tem uma obra dentro, uma letra e uma música, mas depois há uma série de direitos que incidem sobre essa gravação. Esses direitos são, por um lado, do produtor e, por outro lado, dos artistas. Falando agora, chegando aqui, e vamos falar agora dos direitos do produtor. Em princípio, o código ISRC deve ser atribuído a quem é o titular dos direitos de produtor sobre a gravação. Enfim, estou a fazer aqui uma explicação simplificada. Ok, então desculpa já agora. Então, neste caso, o exemplo que eu estava a dar, que é um novo artista que concebeu o seu próprio repertório e que criou ou pagou ou ele o produtor, o seu próprio vídeo, nesse momento... Exatamente, tem a era aí condição exatamente que eu ia chegar. produtor. No momento zero, para seguir o teu exemplo, em que há um artista que, e até vamos imaginar que ele também, o criador absoluto da obra, criou a letra, criou a música, interpretou-a e fez a gravação. Essa gravação não foi feita por conta de nenhum produtor, não foi feita por conta de nenhuma editora discográfica, que já agora, não são só as majors, qualquer editora discográfica, como é óbvio, qualquer produtor discográfico tem códigos ISRC, o Tomás tem códigos ISRC, e não é uma major. Eu tenho também. Tu tens códigos ISRC. E nem sequer sou editor. Mas és dono do master. Não é? Ou seja, é evidente que há toda a vantagem, a partir do momento em que alguém de facto fez uma gravação e essa gravação é dele, no sentido de não a fez por conta de ninguém, não tem nenhum compromisso com o produtor, etc. Há toda a vantagem em que peça um código ISRC. E há mais outra vantagem já agora, e isso é pedido de facto para os mesmos contactos, tudo igual, mas formalmente é atribuído pela Associação Fonográfica Portuguesa, que é o Grupo Nacional da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que é a entidade que internacionalmente está encarregue de distribuir pelo mundo estes códigos ISRC. Estes códigos ISRC já agora não são mais que a identificação unívoca de uma gravação. E, portanto, para cada gravação, não é para cada obra, para cada gravação deve ser atribuído um código ISRC. E se porventura eu tiver duas gravações que edito ou coloco à disposição, que é uma edição, da mesma obra, eu devo ter dois códigos ISRC. É um código por gravação. Esse código é atribuído pela AFP e também há outra vantagem, que à partida esse, digamos, artista, produtor e autor terá, que é de se inscrever nas entidades que estão respectivas e, no caso, enquanto for titular do Master, porque ele é produtor e titular do Master, deve se inscrever na Audiogesto. Deve se inscrever na Audiogesto porquê? Porque depois a Audiogesto faz, e para um número significativo de casos em conjunto com a GDA, a cobrança e a gestão desses direitos. Quando a música passa numa rádio, quando a música passa num espaço público, a remuneração pela cópia privada, que depois também é distribuída para estas entidades, quando a música passa na televisão, e, portanto, é um rendimento menor ou maior, tudo depende dos critérios de distribuição e da intensidade com que essas músicas passam, e, portanto, há toda uma vantagem em que esse código seja atribuído logo desde o início a quem é o titular. O que é que acontece muitas vezes, já agora, e para avançarmos aqui mais um bocadinho? Bom, mas eu tenho um código atribuído e agora eu quero fazer a distribuição disto. E eu vou ter, para a distribuição digital, vamos pôr aqui um exemplo, e sem querer privilegiar nenhum dos meus associados, a Altafonte, que está aqui presente, não é? O que é que eu devo fazer? Bom, se já tem o código, como disse o Vitório muito bem, é esse código que deve colocar lá. Bom, e Exato. amanhã
eu tenho faço um contrato com um produtor, com uma editora. Bom, esse código já está atribuído. Essa editora deve usar esse mesmo código. O que depois, na nossa base de dados, que está aqui por trás, podemos depois passar a fazer pagamentos quando há o licenciamento. Isto acontece muito. Quando há o licenciamento do A ao B, o A é, digamos, o titular originário do master, o código era dele, mas nós podemos associar depois esse código para efeitos de pagamento e distribuição ao outro titular. E, portanto, há todas as vantagens em que quem faz uma gravação e é dono dela, Mas desculpa, peça este mas código. nesse caso será o produtor comunica à Audiogest esse segundo negócio, para que isso aconteça. Tal e qual. Quem é, Ou que toma, seja, quem é que toma essa iniciativa? bom, vamos ver. Seria Qualquer uma o das distribuidor partes, ou quem é que toma a iniciativa? de qualquer fazer uma, nós temos um titular original, certo? Aquilo que se pretende, aquilo que é desejável é que o titular originário, quando cede a um terceiro, comunica ao Audiogest, olha, eu cedi àquele terceiro, e depois duas uma, ou aquele terceiro é nosso associado e ele próprio também nos comunica, agora sou eu, a partir desta data estes direitos devem ser pagos a mim, ou porventura não é nosso associado e aquilo que nós fazemos é uma busca ativa, como é óbvio, pedimos logo, então, mas nós não temos aqui este registro na nossa base de dados, quem é ele? Isto normalmente não acontece. Exato. Normalmente é nosso associado, nós sabemos quem é. E atribuímos ao novo. Para isto é preciso, atenção, a confirmação das duas partes. Ou seja, quer a parte que cede, quer a parte que recebe os direitos, sim, o licenciado no fundo estabelece um contrato. Para ser claro, estabelece um contrato. Eu não tenho que conhecer os termos do contrato, mas preciso que ambas as partes me confirmem que esse contrato existiu. Porquê é que eu normalmente preciso disto? Porque o caso que tu estás a dar era um caso desejado, mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente é a pessoa que adquire os direitos que, a partir do momento em que os adquire, me vem dizer agora este direito é meu. Porque é o interessado, não é? E a partir desse momento, quando eu faço a ingestão desse novo repertório na base de dados, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aquilo que se chama uma dupla reivindicação. Eu vou verificar que esse repertório já lá está. E, portanto, nós também temos procedimentos internos de resolver as duplas reivindicações. Ou seja, o novo titular diz, isto é meu, eu verifico na minha base de dados que estava atribuído a outro e, em 99% dos casos, o que é que eu faço sempre? Uma notificação anterior a dizer, olha, estava aqui um senhor a dizer que tu lhe cedeste, é verdade? Não é? Ele diz-me sim. Em 99% dos casos, isto não corresponde a nenhum conflito real de repertório, corresponde exclusivamente a uma transmissão de direitos e o assunto fica resolvido na nossa base de dados e nós sabemos que direitos gerados até à data, imaginem o dia 2, e isto é-me comunicado no dia 2, porque o contrato foi feito hoje, os direitos gerados até à data 2, enfim, até ao final do trimestre, porque normalmente as cobranças são por trimestre, em muitos operadores, eles são entregues ao A e a partir desse momento os direitos gerados depois são entregues ao B. Okay. E, portanto, isso para nós é fácil de resolver. Punha aqui agora uma questão ao Carlos Madureira, da SPA, e depois também ao Eduardo, que é, sabendo que muitos destes novos artistas não tomam logo ao início a opção do registro na SPA, muitas vezes é a posteriori, como é que a SPA acompanha estes movimentos que o Miguel acabou de referir? Ou seja, desde que a coisa vai para o YouTube, eventualmente com uma participação ou não de um distribuidor digital, depois com esta intervenção da Audiogest, como é que a SPA acompanha isto, ou a partir de quando é que consegue começar a acompanhar este processo? Pronto, antes de mais, boa tarde a todos. Eu iria pegar exatamente na explicação que o Miguel deu, e muito bem, porque muitos dos procedimentos são também idênticos, naturalmente, àquilo que se passa no caso da Sociedade Portuguesa de Autores. O que eu diria, para começar, antes de responder essa questão, era o seguinte: eu acho que é fundamental para os autores, nos mesmos termos em que o Miguel referiu em relação aos produtores, é fundamental para os autores inscreverem-se na Sociedade Portuguesa de Autores e, para além da inscrição na Sociedade Portuguesa de Autores, declararem as obras na Sociedade Portuguesa de Autores. É que são duas coisas distintas. Uma coisa é a inscrição e outra coisa é a declaração das obras. Não basta a inscrição. Aquilo que nós costumamos dizer em relação à declaração da obra é que a declaração da obra, no fundo, é como se fosse o bilhete de identidade da obra. Portanto, vem o nome da obra, vem quem são os titulares de direitos da obra, vem quais são as percentagens para cada um deles, e a partir daí nós conseguimos começar a documentar as obras, e depois, o que tem depois uma grande influência para efeitos de distribuição, porque obviamente a distribuição vai ser feita de acordo com aquilo que o autor ou os titulares de direitos nos transmitiram. Já agora também para fazer aqui também uma clarificação,
enfim, uma coisa parecida à explicação que o Miguel deu em relação à dupla reclamação de titulares de direitos. No caso da declaração de obras, nós temos um sistema que foi pensado, enfim, nos últimos anos para, digamos, garantir a total fiabilidade das declarações de obra. O que é que acontece? Quando existe mais do que um titular de direito, vamos imaginar que existe uma música em que alguém é titular da letra, alguém é titular da parte musical, a obra é declarada como uma obra una, digamos, e, portanto, é apenas declarada por um dos autores, que nos diz que tem 50%, o outro tem 50% e declara a obra. Quando nós inserimos a obra no nosso sistema, o outro coautor vai ser também notificado para confirmar ou não aquela declaração de obra. E aquilo só está, isto é muito importante, porquê? Porque aquela notificação, digamos assim, só está pendente durante 30 dias. Ao fim de 30 dias, e alguns autores nos perguntam, eu pensava que a minha obra já estava declarada, mas não está. Pois. Porque se o autor não confirma, o coautor não confirma, nós não temos a certeza de que aquela declaração é verdadeira e, portanto, não a podemos aceitar. O que significa que, quando o coautor nos dá o ok, diz que aquela obra é aquela obra, tem aqueles dois autores e que as percentagens são aquelas, e que já agora teve a sua primeira, digamos, execução num espetáculo tal, ou a sua primeira gravação num disco tal, então nós temos a certeza de que efetivamente as coisas estão corretas. Isso, lá está, facilita muito todo o processo, quer do processo de documentação, de classificação e depois de distribuição. Em relação aos autores, vamos lá ver. É fundamental também a inscrição, porquê? Porque também, tal como o Miguel disse, nós aqui estamos a falar mais de uma perspectiva, mais de uma perspectiva digital, mas obviamente uma obra pode ser utilizada de diversas formas. E a partir do momento em que um autor coloca o seu repertório à gestão numa entidade como a Sociedade Portuguesa de Autores, ele está a mandatar a SPA para fazer a gestão das obras nas mais diversas formas de utilização, no caso das rádios, no espetáculo de música ao vivo, nas televisões e também na parte digital. No caso da música, e nós estamos a falar aqui mais na música, há outros tipos de obras que são diferentes, a gestão é diferente, o caso do teatro, por exemplo, que é uma gestão obra a obra, mas no caso da música, nós genericamente falamos numa gestão coletiva. O que significa que os contratos que a SPA celebra com as entidades, sejam com plataformas como o YouTube, ou o Facebook, ou com televisões, com rádios, etc., são contratos genéricos em que a SPA autoriza, digamos, a utilização de todo o seu repertório musical e literário musical e depois, na distribuição, vai contemplar aqueles que se inscreveram na SPA, que estão representados pela SPA e que declararam as obras. O que acontece é que se os autores não forem representados ou não tiverem declarado as obras, eles depois não vão ser contemplados na distribuição. Em termos de acompanhamento, obviamente que isto é um processo dinâmico, felizmente dinâmico, e nós obviamente temos muita coisa a melhorar, mas eu posso dar alguns exemplos, mas enfim, um mais visível é o caso do Anselmo Ralph. O que aconteceu, por exemplo, ele não era representado até há uns 7 ou 8 anos atrás, ele não era representado pela SPA. E nós começámos a verificar que havia um conjunto de distribuições em que nós sabíamos quem era o titular de direito, mas esse titular de direito não era representado pela SPA. Portanto, era aquilo que nós chamávamos de não social. É alguém que não é representado em Portugal por nenhuma sociedade. E o que a SPA fez foi entrar em contacto, este é um exemplo, mas há outros, entrar em contacto com este autor e explicar que efetivamente havia um conjunto alargado de direitos que ele estava a perder ou a não receber porque não estava inscrito na SPA, direitos que vinham destes tipos de utilizações todas que já falámos. E, portanto, o nosso acompanhamento vai desde, obviamente, digamos, as utilizações, as informações que nos chegam dos utilizadores, sejam as plataformas digitais, as televisões, rádios ou até de espetáculos de música ao vivo, até este contacto com os autores, enfim, que nós fazemos, demonstrando-lhes a importância da inscrição na Sociedade Portuguesa de Autores. Ok, então isso significa que a SPA acaba por ter uma ligação direta ou um contacto direto com um distribuidor, como por exemplo a Altafonte, ou tem que se correr de algum intermediário nós na para verdade, gerir estas transferências no fundo, de receitas, não é? que vão para os artistas também. Sim, nós na verdade fazemos, os nossos contratos são com
com os utilizadores finais, digamos assim, não é? Portanto, são com as plataformas, com as plataformas digitais, as televisões, etc. São esses que nos pagam e depois nós pagaremos a parte autoral, digamos, aos titulares de direitos das obras que são declaradas. Ok. Eduardo Simões, e a GDA aqui no meio, como é que atua? Boa tarde a todos. Eu gostava, na sequência das intervenções do Miguel Carretas e do Carlos Madureira, de referir que, de facto, aqui, e falámos do ISRC, o Miguel explicou bastante o que é o ISRC. O ISRC não é mais que uma ferramenta típica e muito útil da gestão coletiva de direitos. E, portanto, nós imaginemos uma situação onde um artista português tem uma gravação, a gravação começa a ter procura, quer no mercado interno, quer no mercado externo. Sem gestão coletiva, esse artista e, simultaneamente, esse autor não tem qualquer hipótese de cobrar os seus direitos no exterior. E é por isso que existe a gestão coletiva. Eu dou-vos um exemplo. Se eu tiver um programa de rádio de 3 horas, eu não tenho vida para estar a pedir autorizações a uma média de 5 ou de 4 ou de 3 autores e compositores por cada música. Imagina que numa hora eu passo 40 músicas. Depois tenho que obter autorizações das editoras todas, uma a uma, tenho que obter uma autorização, enfim, tenho que estar a obter autorizações e não faço o meu trabalho, que é ser radialista. E, portanto, a gestão coletiva é essencial nos dias que correm. A questão que se falou do ISRC é tão importante quanto isto que eu vou dizer. Um artista português tem uma música que tem mercado e tem aceitação para colocar em plataformas como a do iTunes ou do Spotify. Se ela não tiver ISRC, o que acontece não é que ela não é paga. O que acontece é que ela vai levar um ISRC estrangeiro. Já agora refira-se que o ISRC tem um código de país. Exato. E, portanto, há uma terminação PT para Portugal, há uma UK para o Reino Unido, etc. E, portanto, é de todo o interesse, até porque estas coisas não requerem qualquer investimento, de não só fazer o uso das ferramentas, mas, sobretudo, de haver inscrição nas entidades de gestão coletivas. Porquê? Quer no caso da SEPA, quer no caso da GDA, quer no caso da Audiogest, há acordos de reciprocidade com outros países. E, portanto, num caso destas entidades que eu citei, umas têm mais, outras têm menos, em relação ao número de acordos de reciprocidade. Agora, há uma teia, há um network construído, e é isso que nos permite, quer aos artistas muito conhecidos, com muita notoriedade, irem buscar direitos em todos esses territórios onde a sua obra é executada, onde as suas prestações são utilizadas, onde as suas gravações também são utilizadas, do que sem essa facilidade, digamos, não há grande hipótese de fazer essa cobrança de direitos. E já agora refira-se que, quer em relação aos autores, quer em relação aos artistas, nós estamos a falar da remuneração pelo trabalho destas pessoas. Quer dizer, eles não têm outras fontes de rendimento. Sim. E, portanto, é aqui que eles devem ir buscar o dinheiro e devem maximizar as possibilidades de cobrar esses direitos. Estes direitos hoje estão reconhecidos em termos europeus de uma forma geral e no resto do mundo, eu já nem digo industrializado, semi-industrializado também. Portanto, vastas áreas, o continente sul-africano, o sudoeste asiático, que são grandes mercados. América do Sul também. E, portanto, é importantíssimo, independentemente das nossas opções estéticas, culturais, etc. E, portanto, eu acho isto hoje em dia coisas fundamentais, sobretudo se queremos encarar um futuro na música que passe pelo digital. Obrigado. Tomás, tu queres um bocadinho a voz dos independentes aqui. O que é que tu tens a dizer um bocadinho sobre tudo o que já falámos aqui, tendo em conta que, ou chegando quase à pergunta inicial, por onde é que o artista vai começar, ou deve começar, quando começa a imaginar um início de carreira? Tu vês estes pontos todos que sim, eu acho falámos aqui como realmente os primeiros, serem os primeiros. É assim, eu acho que, acima de tudo, o foco de um artista tem que estar, primeiro que tudo, na criação. E acho que isso que é o foco de qualquer artista. Mas hoje em dia, um artista, e sobretudo se quer construir uma carreira independente e não tem uma estrutura, isso está no início, isso tem uma estrutura que é ele e um amigo, como era no caso de eu e o João, ou se está sozinho. Há uma teia de
áreas onde a música, onde a obra toca e que são extremamente importantes que ele tenha noção. E tu, a razão pela qual também estás a fazer isto é muito pela necessidade dos artistas terem acesso à área dos direitos de autor, da assessoria de imprensa ou da comunicação, na parte da distribuição. Isso são tudo áreas que, hoje em dia, na minha opinião, um artista tem que ser um empreendedor e é o CEO da sua própria empresa. E como tal, ele tem que ter noção de todos os departamentos que existem dentro da sua empresa. Tudo aquilo que os meus colegas falaram, acho que é extremamente importante de um ponto de vista jurídico, obviamente. Embora a palavra jurídico vai afastar a maior parte dos artistas, eu tenho muita noção disso. Mas a razão pela qual eu criei a plataforma que criei foi exatamente porque eu sinto que existe naturalmente um afastamento do lado dos artistas relativamente às entidades que todas estas pessoas representam, e esse afastamento é prejudicial para os dois lados. E quanto menos comunicação houver entre os artistas e a SPA, a GDA e a Audiogest, mais dificuldade estas entidades vão ter em fazer o seu trabalho e mais os artistas, autores e produtores vão sair a perder por não estarem, e isto é literalmente assim, é por não estarem a receber o dinheiro que lhes é devido, que é o seu direito. E isto constrói, na minha opinião, muito certos estigmas que existem relativamente à atividade artística em Portugal, que acabam por ser a causa e a consequência de atividades como, por exemplo, o publishing. É uma atividade que está extremamente subdesenvolvida em Portugal. E eu acho que esta atividade está subdesenvolvida em Portugal porque existe muito pouca informação do lado dos artistas do quão importante estas coisas são. Desde o código ISRC, que é uma coisa que se manda um e-mail para a Associação Fonográfica Portuguesa e preenche-se um pequeno formulário e em 2 dias temos um código que podemos chamar de nosso e cada obra que lançamos é só pôr aquele indicativo e escrever 01, 02, 03, e isso pode ser de uma importância tão fundamental do ponto de vista do comportamento destas entidades, do comportamento da recolha dos direitos pelas editoras, do comportamento do YouTube e de quando esse dinheiro chega às mãos das pessoas certas, que eu acho que é fundamental os artistas compreenderem que isto são formas de remuneração pelo seu trabalho. E que os cachês dos espetáculos ao vivo são importantes, o que os músicos são pagos cada vez que vão ao estúdio fazer uma gravação é importante. Acredito que muitas vezes seja o ganha-pão e o 80% ou 70% ou até 100%, quem não sabe, das fontes de receitas deles. Mas estas entidades trabalham em representação dos artistas e como o Eduardo disse, e o Miguel já referiu isto muitas vezes, é que a gestão coletiva é um mal necessário. Eu não vou conseguir, como artista, ir a todas as rádios, ir a todas as estações de televisão, ir a todos os promotores, eu não vou conseguir fazê-lo. E os promotores também não, e as rádios não têm nenhum interesse em estar a negociar milhões de autorizações com milhões de artistas para passar uma obra. E, portanto, isto é um comportamento que é necessário e quanto mais nós, enquanto autores, artistas, produtores, tivermos noção disto, e melhor conversarmos, e atenção, uma coisa que eu queria deixar claro que é, eu já tive reuniões na Audiogest, na SPA e na GDA e fui sempre recebido de braços abertos. Existem certos preconceitos que os artistas têm, já falei muito disso, estava a falar no outro dia numa reunião na SPA com isso, existem preconceitos que existem dos autores relativamente a estas entidades e eu compreendo algum destes preconceitos, mas acho que a melhor forma de abordá-los é de uma maneira construtiva e sentarmos à mesa com as pessoas. E da experiência que eu tenho, isso só produziu resultados positivos em que estas entidades conseguiram fazer melhor o seu trabalho, eu consegui perceber melhor onde é que eu estava e qual é que era a posição dos artistas que eu represento no meio, e no final do dia conseguir que o bolo de todas as receitas, todo o valor que as obras dos artistas estão a gerar na sociedade, vá parar às mãos certas. E eu acho que o contributo destas entidades para isso é extremamente importante. Tu focaste agora em um ponto importante que eu tinha também aqui tomado nota e que tem a ver exatamente com a forma como as sociedades, neste caso de gestão de direitos, comunicam também com a comunidade, que eu acho que é uma coisa importante. Pronto, eu dou aulas de som e produção musical há 15 anos em várias escolas aqui em Lisboa e muitos alunos perguntam muitas vezes questões que têm a ver com a SPA, com os direitos de autor, depois com os direitos conexos, que é um conceito mais recente, digamos assim. Sobre os direitos de produtor, eu acho que o desconhecimento ainda é maior, as pessoas não têm sequer essa noção. E uma das coisas que eu queria, por acaso, perguntar a todos
tem um bocadinho a ver com isto. Eu sinto isso um bocadinho. Vocês não acham que as vossas sociedades poderiam fazer qualquer coisa, no fundo, de chegarem mais perto das comunidades e explicarem, não sei quanto, pronto, nós nas escolas tentamos, dentro dos currículos, incorporar alguns módulos ou um módulo com algumas horas dedicadas a isto. Mas até que ponto é que as vossas instituições não poderiam criar um pequeno programa formativo de encontro às necessidades dos jovens artistas, com uma linguagem se calhar menos jurídica, de forma a isso ser acessível? Não sei até que ponto já foram feitas. Eu, por acaso, dei uma volta pelos vossos sites e há muita informação lá para quem quiser, de facto, consultar, mas acho que falta um bocadinho aquela aproximação um pouco mais direta, no sentido de proporcionar este tipo de informações para exatamente começarmos bem, não é? Começarmos todos bem. Não sei quem é que... Força. Não, eu queria dizer que isso já tem sido feito desde a Audiogesta, a SPA, a GDA. Tem havido regularmente programas de sensibilização e de formação em áreas de direito de autor e conexos. A principal preocupação do meu lado, e porque tive a sorte de ministrar, e já explico porque é que eu digo que tive a sorte, de ministrar sessões de direito de autor e direitos conexos, a principal preocupação é desmistificar o próprio direito de autor. Aquilo não é uma ciência oculta. Aquilo está escrito num português corrente, qualquer pessoa pode ler, qualquer pessoa pode fazer o download, vai ao Google, faz uma busca por código de direito de autor, faz o download, e aquilo depois só que de facto aquilo que não percebe é que deve ir perguntar, porque aquilo não é de facto uma coisa difícil ou complicada. Não estamos a falar do código do IRS, estamos a falar do código de direito de autor. E portanto, a primeira coisa é desmistificar isso. Aquilo não é um papel, aquilo está lá. Aqui é para receber, não é para pagar. Para já também, exatamente, Miguel. Que é uma grande diferença. E portanto, a primeira coisa que há a desmistificar é isso. Eu tive muita sorte, porque estive num programa que fez a Fundação GDA, junto às escolas de artes em Portugal, onde, com outro jurista, fomos fazer sessões e continuamos a fazer, a quem nos pede, são sessões gratuitas, duram entre 1 hora e 3 horas, corremos o país todo e a receptividade foi muito boa. Até, por exemplo, numa área que é próxima, por exemplo, lembro-me de uma sessão na escola do Hot Club, muito participada, e é uma sorte de facto, quando nós, que normalmente temos o azar ou outra aventura de só discutir estes assuntos ou com políticos ou com governantes, de repente temos a sorte de estar com um grupo de jovens que tem à volta de 20 anos, não têm medo de fazer perguntas, Exato. fazem perguntas incómodas também, e portanto isso para nós é um prazer, e sentimos que aí estamos a ser úteis, não é? E portanto é fundamental, como eu comecei por dizer, de desmistificar esta questão. Isso é muito interessante ouvir isso, porque, efetivamente, por exemplo, aqui no caso da OPA, para além de toda a formação que nós proporcionamos prática aos artistas, será muito interessante, por exemplo, também incluir nestas formações uma sessão, neste caso, diretamente na GDA Francisco, ou na SPA. Isso é facílimo. Okay. Está à distância do e-mail. Nós fazemos isso, e a GDA também, que eu sei, aliás, não sei, mas nós fazemos isso regularmente todos os anos com uma escola também para artistas, esqueço-me agora do nome, mas pronto, eu sei que com a GDA fizemos, já fizemos os dois. Com a Audiogesto nunca tive, mas creio que não foi na mesa. Noutras. Mas especificamente, agora, nós fazíamos isso regularmente, quer, digamos, individualmente cada uma das nossas instituições, quer em conjunto, já fizemos isso diversas vezes. Eu posso dizer, por exemplo, no caso da SPA, eu queria só aqui focar 2 aspectos. Um tem a ver com isto, estamos a falar, portanto, da forma como comunicamos. No caso da SPA, nós eu creio que o ano passado já não fizemos isso, mas creio que foi até o ano passado, durante alguns anos, fazíamos uns workshops de dia inteiro, digamos assim. Uma parte de manhã, uma parte da tarde. De manhã estávamos numa escola e da parte da tarde estávamos em sessões de esclarecimento para a comunidade local. Fizemos isso pelo país todo também, desde Braga, Viseu, Porto, Coimbra,
pelo país todo. No caso das escolas, e foi muito interessante, nas escolas aproveitávamos até deslocações que fazíamos às ilhas e tudo, e chegámos a fazer isso. Nós tínhamos também a preocupação, para além da questão técnica, porque aparentemente a linguagem, enfim, dita por um jurista, muitas vezes a culpa é nossa dos juristas, temos uma linguagem densa, Somos não é? chatos. Temos uma linguagem densa, mas pronto, mas de facto nós tentávamos desmistificar isso, até porque em bom rigor é muito simples. Se nós nos esquecermos que o direito de autor é algo de imaterial e transpusermos muitas das coisas que nós falamos para algo material, e portanto se esquecemos que estamos a falar de uma obra e pensarmos que estamos a falar de um livro ou de uma caneta, nós conseguimos perceber facilmente muitas das regras que nós falamos para o direito de autor que se aplicam para a nossa vida, digamos, do dia a dia. Mas, só para completar aquilo que eu estava a dizer, nós tínhamos também a preocupação, por exemplo, de ir sempre um autor connosco, portanto, havia a parte mais técnica, digamos assim, de explicar o que é o direito de autor, quais são as regras, etc. E depois tínhamos a parte, ia sempre um autor connosco, que no fundo explicava também aos alunos como é que é o processo de criação, pegava no exemplo de uma obra que normalmente os miúdos conheciam, e explicava como é que foi o processo de criação e depois até interpretava a obra com eles e tal, e era uma coisa interessante. Portanto, nós estamos sempre disponíveis para fazer isso também, porque lá está, e agora ligando também aquilo que o Tomás disse, que eu acho que foi uma intervenção também muito importante, porque na verdade nós pomos-nos sempre, eu no caso da SPA, mas creio que os meus colegas também, a melhor forma de encararmos isto é nós não partimos do princípio que já não temos nada a explicar ou que não há, ou que, digamos, se existe algum nó na ligação, na comunicação, que o problema não é nosso. Eu acho que temos que perceber se existe, somos nós que temos que resolver essa questão e, portanto, temos que comunicar e temos que ultrapassar essa dificuldade. Agora, de facto, como o Tomás disse e eu concordo totalmente, isto é um problema dos dois lados. Mas eu diria o seguinte, no caso das entidades de gestão coletiva, nós vivemos de repertório. Pronto, a nossa matéria-prima é o repertório que os titulares de direitos nos dão para gerir. No dia em que os titulares de direitos não nos derem repertório para gerir, nós não temos nada para vender e, portanto, fechamos as portas. E, portanto, essa comunicação para nós é importante. Para os autores, no caso da SPA, mas também para os artistas, para os produtores, para os autores é fundamental porque, no caso da Sociedade Portuguesa de Autores, nós, no caso da música, como já percebemos, fazemos os nossos contratos, nós atuamos no âmbito da gestão coletiva e, portanto, os nossos contratos são contratos genéricos. Imaginemos que nós representamos 90% ou 95% dos autores em Portugal. Se não representarmos especificamente um autor que não se inscreve na SPA, o contrato que nós estamos a fazer, por exemplo, com uma televisão ou com uma rádio, não é impactado por falta desse autor para nós. Mas para o autor em concreto é. Sim, claro. Porque nós não deixamos de receber, mas deixamos de distribuir. Pois. E isso é que eu acho que é importante que o titular de direito também perceba, que é, no momento da distribuição, ou seja, a entidade de gestão coletiva, neste cenário que eu estou a dizer, não é, digamos, entre aspas, não vai cobrar menos do que cobraria se tivesse incluído aquele autor na gestão coletiva, mas no momento da distribuição esse autor vai ser afetado. E, portanto, isso vai ser afetado por não ser representado, enfim. E, portanto, eu acho que isso é importante também os titulares de direitos. Mas daqui a um bocadinho já vou voltar aí até para falar dos... Francisco, eu tenho 5 minutos, não sei. Era por causa que eles tinham que ir embora. Pronto, portanto, já vamos voltar aí até a propósito dos fundos culturais e dos apoios. Queria só fazer aqui um bocadinho à parte e avançando aqui um bocadinho aqui nos meus tópicos, falar sobre também uma atividade que neste momento, até por causa da pandemia, está na ordem do dia, que são os streamings, os concertos live e os concertos em live streaming. E eu tinha aqui uma questão que acho que também mexe com todos e que tem a ver com este facto. Muita gente começou agora a fazer live streaming, muitas vezes até de uma forma muito simples, em casa, com a guitarra, a tocar repertório que pode ser dele, pode não ser dele, podem ser os próprios autores, podem não ser os próprios autores. Especialmente na plataforma do Instagram, que eu acho que é aquela que eventualmente seja mais difícil de controlar pelas vossas entidades. É uma questão que eu tenho a pôr também. Porque ela está ao alcance tão simples de simplesmente pegar no telefone e começar a fazer assim sem nada. Tivemos aqui nas nossas atuações aqui da OPA, agora quando abrimos aqui o processo da OPA 2020, em que chamámos os artistas que já participaram ao longo de todas as nossas OPAs
e que vieram, no fundo, ajudar-nos a fomentar um bocadinho a OPA aqui no caso do Instagram. E tivemos aqui duas situações sobre as quais eu tenho dúvidas e pedia se alguém me podia ajudar. Que é, no caso de um DJ, que ao fazer os seus DJ sets em live streaming, é bloqueado pelo Instagram por infração a copyright. Sabendo que esse DJ paga a música e comprou a música que está a passar. Como é que isto é controlado? Ou seja, toda a gente estou a falar que existe um famoso algoritmo que detecta coisas e, portanto, quem é que controla isto? Da parte das editoras, como é que isto funciona? Por outro lado, o Instagram tem alguma avença, algum contrato com as vossas sociedades para poder gerir estes repertórios e, portanto, com que direito é que barra ou cancela uma atuação deste caso? Outra situação que tivemos também foi aqui na atuação da Minda Guevara, que tem o repertório todo registado na SPA, que tem as letras, portanto, são produções normalmente feitas por produtores externos, por produtores musicais externos, e as líricas, portanto, toda a parte de escrita e melódica é efetuada pela própria artista, também toda registada e, contudo, supostamente numa situação legal, e tivemos, tanto no ensaio como depois na atuação, uma notificação do Instagram a dizer que estamos a infringir direitos de autor. E, portanto, eu questiono como é que isto funciona, como é que a gente evita isto. No nosso caso aqui da OPA, que somos financiados pela EGEAC, foi paga um valor, creio que por avença, porque muito do repertório nem sequer está registado, não é? Sabemos que os jovens, muitos deles recorrem a beats que já existem na net, instrumentais que já existem, e, portanto, que não têm autor expresso. E, portanto, como é que este processo funciona e como é que nós podemos, de certa forma, minimizar estas situações que acontecem no meio de uma atuação que, se por um lado, muitas vezes é um gesto meramente lúdico de contacto com os fãs, mas, por exemplo, aqui no caso do nosso warm-up, era um mini festival com um plano e com uma coisa mais séria e, portanto, que foi realizado já com condições técnicas mais sérias. Pronto, queria pôr essa, se calhar... Vítor. É que eu tenho que Desculpa, sair, pronto. efetivamente. Olha, essa questão é uma questão muito pertinente. Do nosso lado, como distribuidor digital, nós fornecemos conteúdo, tal como fornecemos para o Spotify, fornecemos para o Instagram e fornecemos recursos para depois rentabilizar os próprios vídeos no Facebook. E, efetivamente, os bloqueios, seja de transmissões, seja às vezes até de um próprio detentor de um vídeo que depois carrega no seu canal esse vídeo é bloqueado, tem a ver com as políticas de distribuição, ou seja, distribuição da maneira como estão instaladas no próprio back-office, muitas vezes na própria plataforma. Isto quando tem a ver única e exclusivamente com um vídeo ou com um ISRC que está alocado a um certo vídeo, e depois, até manualmente, nós temos que pedir essa revisão dessa política. O próprio YouTube, muitas vezes, bloqueia vídeos porque a política instalada por defeito através do distribuidor é de bloqueio fora do canal oficial. As multinacionais utilizam muito essa política. Sobre a questão dos live streams e por aí fora, é uma questão que se calhar já terá mais a ver com outro tipo com os direitos de autor, obviamente, e até perceber até que ponto é que o Instagram realmente pode fazer isso, porque isso, como estava a dar um exemplo aí, prejudica bastante. E no caso de um DJ que o trabalho dele é passar música de vários autores, não é? De vários artistas também, se calhar há uma questão legal complicada que realmente só mesmo eventuais entidades estão, ou melhor que isso até o próprio Instagram, porque infelizmente em Portugal não há representação de ninguém destas plataformas, nem do Spotify, há alguns editores que estão, no caso do Tidal, um curador, mas são pessoas ligadas à parte de playlists e não à parte legal e técnica destas questões. Por isso, um dia destes, talvez fosse interessante
com o apoio do Estado, porque todas essas entidades aí que recebem o apoio também do Estado para estas questões, convidar pessoas, e algumas delas já têm vindo, no caso da AMEI, juntamente com a Audiogesto, tem colaborado, e a GDA também nessas situações, convidar pessoas, não só do ponto de vista editorial, das playlists e tudo mais, isso muitas delas já tiveram cá, mas do ponto de vista legal, de quem representa essas plataformas, virem a Portugal, num dos vários eventos, quando esta situação toda melhorar, num dos vários eventos que se fazem, conferências Pro, e ter um representante legal da parte desses departamentos legais, seja do Instagram, seja do YouTube, e que eu duvido que venha, nomeadamente do YouTube, mas para terem uma reunião cá, até porque isto influencia com a forma como a plataforma está num país que é soberano e que tem leis e que quem cá está tem que se reger por elas em termos do direito de autor e outras regras. Portanto, eles próprios também, para estarem a funcionar no país, deviam pelo menos mostrar os meandros e ajudar, porque ao fim e ao cabo aqui estamos todos para colaborar com toda a gente para termos um melhor resultado final, que é, acho eu, dar um maior apoio sempre a quem cria a música, porque sem a música não há nem SPAs, não há GDAs, não há Audiogesto, nem há alta fonte, basicamente. É isso. Não há nada. Não há nada. Ok. Né? Portanto, Posso só fazer uma às vezes pergunta? trata-se a coisa sempre de cima para baixo, ou seja, sempre de uma parte mais política e legal e tudo mais, e esquece que tudo funciona porque há que criar música e os autores é que fazem isto tudo funcionar. Pronto, eu peço desculpa porque tenho mesmo que sair, mas um dia destes estou disponível para qualquer outra sessão destas. E é isso, obrigado. Vítor, podes-me só dizer uma coisa? No caso de um claim que existe no Instagram, normalmente esses claims são automáticos e são, como tu estavas a dizer, políticas das próprias multinacionais, certo? Portanto, é normal que se um repertório está a ser gerido, imagina por uma Eu estava-me a Universal... referir a políticas que estão agregadas a uma música que é distribuída por uma multinacional ou por um distribuidor como nós. Mas é No caso isso. do Instagram, se for uma transmissão live ou um DJ set, não parece que se aplique tanto a essa situação. Aí já não sei porque é que efetivamente o Instagram, se calhar por defeito, eles próprios acham que devem bloquear ou mandar algum tipo de notificação a posteriori. Aí só o Francisco recebeu essa notificação no caso da Minda, que por acaso o catálogo dela é distribuída por nós. Perceber o que é que vem nessa notificação e mostrar isso a um advogado da GDA ou da SPA para perceber se esse tipo de notificações faz sentido, porque não é a OPA que vai mandar um mail para o Instagram a contestar essa reivindicação, porque o poder da OPA lá não é nada. Agora, mas se for a Audiogesto, ou a Audiogesto, não, no caso a SPA, ou alguma entidade que represente, para pelo menos perceber o porquê disso, se calhar aí já o feedback é diferente até do departamento legal do Instagram. Ok, Vítor, olha, obrigado, desculpa, ele tem mesmo que sair, obrigado pela tua presença. Amanhã também terei uma entrevista com o Nuno Serrão a propósito da atividade editorial da Alta Fonte e, portanto, continuarás com voz aqui na OPA. Agradeço a tua presença e voltaremos a estar juntos em breve. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Força aí. Boa tarde. Tchau. Francisco, já agora, pegando aqui um bocadinho neste tema, ou por outra, voltando só aqui um bocadinho nada atrás em termos à questão da comunicação, enfim, comunicar e tentar comunicar para um público que não é o nosso público habitual, é isto mesmo, por exemplo, que estamos aqui a fazer. Não é? À semelhança daquilo que acontece, e muito com a GDA e com a SPA, não é por a Audiogesto ser uma organização de produtores, e que, portanto, até tipicamente tem um público mais profissionalizado, ou tinha um público mais profissionalizado. O que é facto é que nós, apesar de termos que melhorar constantemente a nossa capacidade de comunicação, eu posso-vos dizer que nós talvez há 5 anos atrás tínhamos qualquer coisa como 30 associados e neste momento temos 150 com os mandatos que eu tenho para assinar agora no final da quarentena. É? Isto faz de facto a diferença, significa que a mensagem vai passando. Sim. Também... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu fiquei a saber
muito mais sobre a Audiogesto pelo simples facto de ter assistido ao Era primeiro isso também episódio que eu ia aqui da referir. plataforma Era do isso aí Tomás. que eu queria referir. A Audiogesto está a fazer um esforço de aproximação não só com os produtores, mas cada vez mais com os artistas, porque muitos deles hoje são também titulares de direitos. Aliás, o Tomás também esteve numa sessão que nós fizemos no final do ano passado. Nós temos para artistas, dirigida sobretudo para artistas e managers, porque percebemos a importância que isso tem, e obviamente nós queremos até continuar a fazer isto, a ter uma base trimestral, e são razões óbvias que, enfim, que todos nós conhecemos, que nos impediram de fazer a sessão do final do primeiro trimestre. Mas, exatamente, mesmo assim fizemos uma sessão de esclarecimentos junto de agentes, que são outros agentes dos artistas, são outros players importantíssimos deste setor, e portanto esse esforço está a ser feito. Agora também vos quero dizer que o problema de comunicação existe. E não queria deixar de dizer isto, para depois voltar aqui a pegar no tema do YouTube e das plataformas digitais. De facto, eu devo dizer que a melhor explicação que eu vi até hoje, e não foi só da Audiogesto, foi da Audiogesto, da SPA e da GDA, numa linguagem simples, que chega a todos e que parte da base para chegar ao topo, foi de facto um vídeo que eu vi do Tomás, que tem esta grande vantagem, que é, ele não é major, mas para lá caminha, mas o Tomás, não gosta que se saiba, mas o Tomás é jurista também, o Tomás tem formação jurídica, e portanto tem esta capacidade excepcional, não é? E por outro lado é um homem do meio, e tem esta capacidade excepcional de fazer uma coisa fantástica, que é um dicionário. Não é? Que é um dicionário, que é de traduzir a nossa linguagem, tantas vezes hermética e técnica, não é? E hermética é ele próprio um termo que tu não utilizarias, não é? Cá está. Eu também poderia usar, porque eu também... Tem uma linguagem né, chata, não é? Digas tu, para uma forma de apresentação, e não só, e um discurso que os artistas percebem. E de facto é fantástico. Aliás, nós todos devíamos pôr os olhos naquilo que o Tomás fez, ou se calhar nós todos devíamos falar mais com o Tomás para ajudar a fazer esta tradução. Estamos todos a conversar também sobre isto, isso também Não, é por uma exemplo, realidade. eu até posso pegar aqui num justiça ponto... seja feita ao Tomás, que eu olhei para aquilo e disse, de facto, isto assim é muito mais fácil de perceber. Antes de voltarmos à questão do Instagram... Que é muito importante, eu gostava de voltar lá. Acrescentava só aqui uma coisa, que é, por exemplo, quando tu hoje falas para um jovem artista, e quando falamos na palavra produtor, o conceito de produtor Claro. é uma coisa que hoje em dia é completamente diferente daquilo que se pensava atrás, ok? Pronto. O produtor é o produtor de estúdio. Eu tenho por isso. 56 anos e, portanto, comecei a minha carreira musical para aí há 30, ou coisa que o valha, e um produtor nessa altura tem um conceito completamente diferente daquilo que é um produtor. Quer dizer, continua a haver o mesmo tipo de produção, não é? Mas desde o produtor que é meramente um esteta, alguém que acompanha esteticamente o trabalho de um artista e que depois na produção de um disco, ou por encomenda da editora, ou por encomenda da banda, vai conduzindo um processo criativo a um sítio. Isso é um produtor musical, chamamos isso um produtor musical. E ele okay? é Depois o titular originário desses direitos. Temos também a figura do produtor executivo, que é alguém que, trabalhando na produção de uma obra musical, por outro lado, coordena toda uma série de situações logísticas que implicam desde o estúdio, desde o alojamento, enfim, tudo o que está à volta da produção musical. Depois, com o aparecimento da música eletrónica, o hip-hop, a música de dança, o artista, com o acesso à tecnologia, os próprios artistas começam a ter a capacidade de fazer esse próprio trabalho. Ou seja, já não recorres ao estúdio, já não recorres a um terceiro para te acompanhar no teu trabalho, foste desenvolvendo capacidade e isso chama-se também um produtor. E, portanto, hoje em dia, eu vejo um beatmaker como um compositor. Na essência, um beatmaker é um compositor. E será, por consequência, um autor. Mas isto, para quem está a começar na atividade agora, a palavra produtor remete logo para beatmaking. Ok? Portanto, esquece tudo o resto. Então, e neste caso, estamos a falar ainda... precisão terminológica. As editoras, no vosso contexto, também são produtores. Não necessariamente isso. No contexto em que nós dizemos que a Audiogesto aquilo que faz é proteger os direitos do produtor sobre a gravação, no sentido daquele que é o titular de direitos sobre essa gravação. O que é que nós queremos dizer com isso? Isso é, do ponto de vista da lei, a pessoa por conta da qual essa gravação foi feita.
que pode ser o próprio artista, ou seja, o dono da gravação, no sentido em que o artista foi para estúdio, fez ele primeiro a maquete e depois a gravação final. E depois faz uma exploração comercial hoje cada vez mais diversa, porque entrega a exploração digital a um agregador digital, entrega a exploração, eventualmente a distribuição física a uma discográfica tradicional e algumas explorações até faz ele próprio diretamente. Nesse caso, o produtor, o dono desses direitos, é a pessoa por conta da qual aquela gravação foi feita. O que acontece é que isto não é uma alteração da lei, é uma alteração da prática, não é? É uma alteração do modelo de negócio. Vamos ver. E com isto até já fazemos a ponto com a parte digital. Portanto, não é mal virmos por aqui. Eu trabalho para este setor há 18 anos, talvez, Eduardo. Foi o Eduardo que me contratou, portanto. Só que eu já não tenho memória para isso, Miguel. Talvez 2000. Não, quase há 20. Pá. Ora bem, quando eu aqui cheguei, nós vivíamos sobretudo num mundo de distribuição física, gravação e distribuição física. E havia aqui dois fenómenos. O processo de gravação era um processo sempre relativamente dispendioso. Portanto, o investimento de capital que tinha que haver na gravação era um investimento relativamente alto. Era bastante alto. Por um lado. Por outro lado, tínhamos um mercado de distribuição física que tinha, vamos ser claros, algumas barreiras de acesso acrescidas quando comparadas com o mercado de distribuição digital que hoje temos. Não é? Hoje as tuas perguntas é, um artista põe na net, está a distribuir digitalmente. Outra coisa, depois já vamos aqui ao resto, mas está a distribuir digitalmente. Aliás, a disponibilização numa plataforma deste género equivale hoje a uma venda. No YouTube não equivale a uma venda, é isso mesmo que vamos ver. No YouTube e no Instagram não equivale a uma venda, e é isso mesmo que vamos ver, já de seguida, mas equivale a uma edição comercial. Aliás, os tratados internacionais foram revidos precisamente para dizer que tanto é editado comercialmente isto, como é editado comercialmente o ficheiro que está disponibilizado no Spotify. Eu prefiro falar de plataformas legais. Legais em todos os sentidos, que licenciam, que pagam, que de facto têm um contrato de licenciamento. No Spotify, no Apple Music, e já agora no YouTube Music. Porque eu também tenho o YouTube Music, pago por ela e acho uma excelente plataforma, com uma diferença. Eu sei, quando estou a ouvir, de facto, aconteceram duas coisas. Os conteúdos que lá estão foram de facto autorizados a estar lá. E mais, acontece uma coisa fantástica. Eu, com doce, estou a pagar a quem fez. Sempre. Em qualquer circunstância. Já lá vamos a isso. O que acontece hoje é que, de facto, já não há essas barreiras à entrada. Hoje um artista escolhe, querendo uma editora, atenção, já agora, não há menos maquetes a serem enviadas e menos pedidos de reunião a serem enviados à editora do que havia há 20 anos. Há até muito mais. Porque também o que se passou em Portugal, isto é fantástico e de facto é... Eu tenho de trabalhar para a indústria das conservas, eu gostava, hein? Mas a indústria da música tem esta coisa fantástica, não é? O talento e a explosão de talento e de criatividade e de mais gente a entrar no setor que houve em Portugal nos últimos anos é uma coisa extraordinária. Portanto, não há menos, há mais. Há mais artistas a quererem ter um produtor. Acontece é que, se eles querem ter um produtor no sentido tradicional agora, uma discográfica, vamos chamar-lhe assim, que é para separar. Eles são produtores, no sentido de serem titulares de direitos, mas curiosamente querem cedê-los a outro. Bom, então, e se hoje querem ceder, porquê é que isso acontece? Já não é por uma barreira necessária de mercado. É porque acham, quando acham, porque isto também não faz sentido se calhar para todos, nem para toda a música, não é? Já agora, pois o Tomás falará disso muito melhor. Porque acham, quando acham e para aquilo que acham que faz sentido. E portanto, nesse sentido, o mercado está muito mais aberto. E é porque esse mercado está muito mais aberto, hoje é que temos nós cada vez mais artistas que são os chamados independentes, produtores eles próprios, originários e que até fazem acordos e contratos ou de distribuição ou de licenciamento pontuais para aquilo que querem fazer, mas não querem abdicar de uma gestão completa do seu repertório e podem-no fazer. Só tem hoje uma editora no sentido tradicional quem quer. Quem não quer ter, continua a ser livre de gerir os seus direitos. Bom, vamos agora passar aqui isto
para a questão das plataformas digitais. E tudo isto que nós tivemos aqui a tratar. O princípio do direito de autor, a melhor definição que eu já vi de direito de autor, e é uma definição relativamente simples de se perceber. Vou dar aqui uma definição jurídica relativamente simples de se perceber. Nem vou discutir se concordo muito com ela ou não, mas é uma definição fácil. O direito de autor, ao contrário de outros direitos, mas semelhante a muitos direitos modernos, é uma construção intelectual. O que não é uma construção intelectual é a arte. O que não é uma construção intelectual é a música. O que não é uma construção intelectual é isto ou as gravuras de Foscoa. Isso são criações. Elas próprias também expressam uma construção intelectual e uma comunicação que alguém quer fazer, mas isso é uma realidade. A arte é uma realidade. O direito de autor é uma construção jurídica sobre essa realidade, como é o direito de propriedade. O direito de propriedade é uma construção jurídica sobre uma realidade que se chama posse. Posse é uma realidade, o direito de propriedade é uma construção jurídica. É incrível, mas é verdade. Bom, pelo menos na minha concepção, o direito de propriedade é um direito natural. Mas muito menos o será o direito de autor. E, portanto, esta construção jurídica, no fundo, o direito de autor é uma autorização jurídica que lhe dá de aproveitamento de um bem que é produto da criação intelectual. E que atribui a alguém. E, nesse sentido, vindo aqui à questão prática, se calhar, que dizia há bocadinho o Carlos, e seguindo esse exemplo, eu não sei o que é dono disto, presumo que seja a OPA. Não. Se calhar és tu. Não, isto são discos que eu trouxe já. Isso é tudo teu. Isso é São quase vários- cru. não, É tudo teu. os discos são meus, por acaso. São meus. Neste sentido, da mesma forma que este disco é teu, o disco, este CD, este suporte é teu, aquilo que cá está dentro, a obra e a gravação, é também de alguém. Epá, no caso também é teu, pô. Mas é noutra qualidade, é noutra não, qualidade, não. Miguel. Não Mas é, Quase não. cru. Eu, por acaso, Isso é eu Sam toco da Kid aí. Tenho um direito conexo. Billboard. Tu Um tens direito aqui um direito, conexo. não tens? Um direito Tu também, conexo. tu tocas aqui qualquer coisa, tenho direito exatamente. conexo. Também é teu, também é teu. Era isso, mas eu sei o que é que estava a dizer, que eu sei que também, acho que também tocas aqui. Pronto. Mas não é só teu, não é? Sim, sim. Este Falco do Álbum é também do Sam da Kid. Bom, e portanto, esse direito está atribuído não necessariamente a ti ou só a ti, está também a ti, porque isto foi tudo um coletivo, mas não é só teu. Ora bem, e portanto, a primeira coisa que eu gostava de referir, que é muito importante, quando aqui foi referido, foi bloqueado. A primeira coisa que eu gostava de referir é só isto. Foi bloqueado, não foi? Já foi. Isto já aconteceu. Sim, aconteceu. Curiosamente, a Diretiva de Direito de Autor no Mercado Único Digital não está em vigor em Portugal. Nem em Portugal, nem em nenhum país da Europa. Ainda não foi transposta. Mas já aconteceu. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer, isto é muito importante, porque essa discussão, agora na transposição, vai surgir. Epá, que engraçado que é. As plataformas bloqueiam, as plataformas escolhem, as plataformas criam métodos como quiserem para bloquear, respondem-te a ti se quiserem, se não quiserem, não respondem. Epá, e não há diretiva. As plataformas têm filtros e não há diretiva transposta. O Content ID existe há 10 anos. Aliás, penso que já é há 12. Que aquele filme que diz que tem 10 anos, eu já o tenho há 2. Penso que já é há 12. Existe há 10 anos. Portanto, não foi a diretiva do direito de autor no mercado único digital que inventou os filtros. Isto é muito importante dizer-se. Outra coisa que é muito importante dizer-se é que não foram nem os titulares de direitos, nem as organizações que representam os titulares de direitos, que no processo legislativo onde nós todos participámos, nós, Carlos tenho a certeza, Eduardo tenho a certeza, lá estivemos a discutir isto, não fomos nós, nunca foram os titulares de direitos que disserem nós queremos pôr filtros. Aliás, os filtros surgiram no processo como medidas de mitigação, ou seja, de aliviar a responsabilidade das plataformas. Ora, como vocês devem presumir, não foram os titulares de direitos que vieram pedir epá, se calhar não os responsabilizem tanto. Foram eles. Estas plataformas. A única coisa que os titulares de direitos pediram foi o seguinte. E com esta explicação depois já vamos aqui aos casos concretos. Aquilo que nós queremos é que estas plataformas que até hoje estiveram escudadas, por isso é que o direito interessa, numa norma legal
que no fundo não é mais do que uma proteção daquilo que se chama net neutrality, que é um operador intermediário de serviços, como é o caso de uma telecom, explicando aqui melhor, tu tens depois de traduzir, explicando aqui melhor, um serviço de acesso, uma telecom desta vida, que nos dá o serviço de acesso à internet, ou um serviço de motor de busca neutro, não conheço nenhum. Neutro, não conheço nenhum. Infelizmente não conheço nenhum. Alguns até, mas os grandes não são neutros. Que de facto não intervêm no conteúdo, estes senhores não devem ser responsabilizados pelo conteúdo. Isto é verdade. Ou um serviço de housing ou de hosting. Quer dizer, eu tenho um site alojado num determinado sítio, se esse site, por qualquer razão, tiver lá um conteúdo que eu escrevo, que é ofensivo, por exemplo, da tua honra, é evidente que este senhor, se não souber dessa ofensa, sabendo é outra história, se não souber desta ofensa, não é obrigado a fazer nada nem a responsabilizar. Pronto. E há um regime para isto que faz todo o sentido existir. Porque senão não tinhas comércio digital. Porque senão cada vez que eu te mandasse, eu não faço isto, mas se eu eventualmente mandasse um e-mail a ofender-te e estivesse a usar um servidor da PT, Altice hoje, não é? Tu não vais responsabilizar o Francisco Adão de Altice, para não? A responsabilidade é minha. Estás a perceber o problema se isto não existisse. O que acontece é que plataformas como o YouTube vieram dizer eu sou como um serviço de alojamento. E eu não tenho nada a ver com aquilo que lá está. E aquilo que os titulares de direitos disseram, tentando explicar isto numa linguagem simples, é dizer, não brinquem connosco, a malta não gosta. Vocês indexam, vocês monetizam, vocês interferem na escolha, vocês interferem na informação. E como tal, vocês não devem estar sujeitos às mesmas regras que estão os serviços de alojamento e devem estar sujeitos às mesmas regras dos serviços com os quais competem, que é, por exemplo, um Spotify. E aquilo que nós pedimos, então, o que é que foi? Imaginem que eles se licenciem. E é isto. O essencial que o artigo 17 diz que nós pedimos. O que depois se fez, e por isso é que é muito importante a transposição da diretiva, também para evitar estes problemas, porque eu não sei se a decisão foi certa ou foi errada, já lá vamos. O problema é que tu não tens como reagir contra ela. Pois é, essa era a questão. Nesse aspecto, é uma das pronto, questões, não é? no aspecto dos filtros, o que é que disseram as plataformas? Porque isto é uma dinâmica, como toda a legislação que sai da União Europeia, isto é uma dinâmica, não é? E, portanto, aquilo às vezes, de facto, é uma chatice, que aquilo não é carne, nem é peixe, nem se entende nada daquilo. Mas isto leva-me aqui de novo à SPA e talvez também à GDA, porque estamos a falar também de direitos conexos, de indivíduos que estão também a tocar. Há aqui uma coisa que é importante referir. Sim. E com isto termino e depois também o Carlos Madureira depois continua aqui, que é para não ser sempre o mesmo. Repara que o que se passa é que quando a diretiva for transposta, para já foram estas plataformas que pediram, como não sou eu que carrego, eu não posso impedir que lá esteja uma coisa qualquer que eu até tenha procurado licenciar, mas não tenha conseguido licenciar. Não é? Então, nesse caso, o titular, a pessoa que é dona do direito, tem o direito de dizer eu quero que isto seja partilhado. Aliás, tem o direito de não dizer nada. E, portanto, o princípio não é do bloqueio, o princípio é da partilha. Eu quero que isto cá esteja e basta não dizer nada, ou carregar através de mecanismos como o Content ID, que tem que se democratizar, que tem que estar acessível a todas as pessoas e a qualquer titular, e dizer, eu estou a carregar isto, mas eu quero que isto esteja no meu canal e não quero que isto esteja no canal dos outros. Isto é legítimo. E isto não é atacar a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão é a minha liberdade de me expressar como quiser. Não é a liberdade de pegar na expressão do outro, que não quis que eu usasse de determinada maneira, e de expressar-me através da expressão do outro. Isso não é liberdade de expressão coisa nenhuma. Isso até pode ser exceções ao direito de autor, que também estão previstas na diretiva. O problema é que até que a diretiva seja transposta, já agora, isto é muito importante dizer-se, plataformas como o Instagram ou como o YouTube não são obrigadas a responder rapidamente a qualquer reivindicação. Não são obrigadas a ter mecanismos humanos de verificação se aquilo é de facto uma exceção ou não uma exceção. Porque, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Se há coisa que um computador não tem mesmo, é sentido de humor. Ora, a exceção de paródia, que até foi generalizada, só se percebe, como é óbvio, no contexto. Não são obrigadas a isso. Os Estados não são obrigados a criar mecanismos alternativos e células de resolução de litígios. Sabes que Portugal tem? Portugal tem um mecanismo já, que é só ser estendido para estes casos, de resolução de litígios em 48 horas. Os litígios de internet são direito de autores, através de um requerimento à IGAC, que em 48 horas ela tem que decidir. E sempre que foi chamada a decidir, decidiu, curiosamente, sobre a remoção ou não de um conteúdo. Portugal até já os tem. Mas eles são agora impostos pela diretiva. Mas, por exemplo, e têm que ser estendidos a isto. No caso do que falei há bocado,
a quem é que cabia essa intervenção de Vamos ver. reclamação, digamos assim? Vamos admitir que aquilo que se passou há bocado, o caso que me falaste há bocado, pode ser por várias razões. E aquilo, obviamente, o Vítor Martins estava só a falar da parte dos titulares de direitos sobre a gravação, que se está aquela gravação a ser usada, tem o direito de dizer eu quero que esta gravação seja, e no caso do DJ claramente é isso, eu quero que esta gravação seja usada aqui ou eu não quero que esta gravação esteja disponível aqui. É um direito que tem, de facto. E essa claim junto da plataforma pode ter sido deles, como também pode haver uma claim dos titulares de direitos de autor. E quando os mecanismos de identificação são bons, conseguem Pronto. identificar a obra independentemente essa de estares a usar a gravação ou não. Esse era um ponto a que eu queria Pronto. chegar, que é exatamente os mecanismos de identificação. Agora. Porque no caso, desculpa, já agora só para avançar Sim, aqui sim. um bocadinho. Porque no caso que eu estava a referir, como disse, nós pagámos um valor, ou a EGA que pagou um valor, que supostamente cobriria a situação de direitos de autor, não obstante aquelas questões de falar, que há repertório, que eu não sei qual é o nome jurídico que vocês chamam aquilo, mas que um type beat que é sacado da net, não sei qual é. É uma obra protegida. Não sei, pronto, é uma obra não protegida e, portanto, ou não, Não sei, mas é não identificada. protegida porquê? Ok. Não sei. Não sei, pronto. Não sei. e, portanto, se tendo sido paga, ou tendo sido pago um valor que imagino que seja referencial para este tipo de eventos, como é que estas situações acontecem? Como é que a SPA pode, em tempo útil, reagir a isto? Porque eu imagino que toda esta informação é muito complexa de circular e portanto, estes eventos aparecem-nos no ecrã do Instagram quando estamos em pleno live act, mas aquilo depois desaparece ali. Aparece a dizer, atenção, houve aqui um problema de copyright e a sua sessão vai encerrar dentro de minutos. Isso desaparece. E depois não apanhas mais aquilo. Portanto, imagino que as sociedades não são informadas disto, quando deveriam, não é? Se estamos a infringir um direito de autor, faz-me sentido que as sociedades de autor recebam um report a dizer, atenção, alguém está a tentar passar repertórios sem pagar direito, e portanto, isto para mim é uma situação um bocadinho confusa, e para além daquilo que ouvi do Carlos, da parte das sociedades de autores, como é que nos podemos defender disto ou precaver Vamos para lá que isto não ver. aconteça? O que eu costumo dizer é o seguinte: as regras que são aplicáveis, que nós podemos pensar, e as regras, estamos a falar nas regras fundamentais, não é? Portanto, os princípios básicos, vamos dizer assim, do direito de autor, que nós aplicamos aqui para o digital são exatamente os mesmos princípios básicos que nós aplicamos para as utilizações tradicionais relativamente às obras. Qual é que é? E, portanto, no caso pegando nos live streams, eles precisam de ser licenciados da mesma maneira que um concerto ao vivo precisa de ser licenciado. O repertório que é abrangido pela autorização da Sociedade Portuguesa de Autores, teoricamente, e depois já vou dizer porque no digital é mais restrito, mas teoricamente, ou seja, não é isso que eu quero dizer. A autorização que a SPA concede, em teoria, habilita o promotor exatamente aos mesmos direitos no espetáculo musical ao vivo. Qual é que é aqui a grande nuance? Obviamente, todos nós sabemos do digital em relação ao porque é que não acontece nenhum cancelamento, vamos dizer assim, de espetáculo ou nenhuma paragem de espetáculo de música ao vivo. Porque fisicamente é muito difícil isso acontecer. Tinha que se chamar a polícia tinha que chegar, tinha que ver que existia um crime de usurpação e, portanto, estava a decorrer, tinha que parar ali. Isto Já não existia existe. isso. Pronto, mas quantas vezes? Isso não existe, pronto. Porque normalmente aquilo que nós já tivemos um ou outro caso na SPA, quando o promotor percebe antecipadamente que há esse risco efetivo, acaba por obter autorização previamente e, portanto, afasta esse risco. Agora, no digital, é de um momento para o outro. Essa é que é a grande decisão, mas a grande diferença. Mas os princípios são exatamente os mesmos. E, portanto, eu diria que, por exemplo, porque é que eu estava a dizer a questão de teoricamente, a autorização é a mesma? Porque, enquanto que num espetáculo tradicional, vamos dizer, um espetáculo musical ao vivo tradicional, a SPA, suportada nesses contratos de representação recíproca que o Eduardo falou, o repertório que a SPA concede é todo o repertório mundial
que gera em Portugal, através quer da inscrição direta, quer destes contratos de representação recíproca, para o digital, e este problema é um problema da SPA e das nossas congêneres. Ainda há dias tive uma reunião, uma videoconferência com várias sociedades da Europa e portanto, esse tema é um problema também, obviamente, global, que é as sociedades para o digital decidiram gerir diretamente o seu repertório para vários países. E, portanto, cada sociedade só gera o seu repertório direto. Que, obviamente, se nós pensarmos numa sociedade francesa ou numa sociedade inglesa, é um repertório muito abrangente. Se estivermos a falar em sociedades como a Sociedade Portuguesa de Autores ou a Sociedade Polaca, por exemplo, estamos a falar de repertórios mais diminutos. A questão que, provavelmente, se foi da parte dos autores, e pode ter sido da parte dos autores, não da SPA, da parte autoral... Gata só ao vivo é capaz de ter sido. Da parte autoral. Sim. Sim. Não, Embora mas o DJ tenha um pode não beat ter por jeito. trás, portanto, nunca O sabes. DJ pode não... Exatamente. O DJ, não, mas depois houve aqui dois casos. Exato. O caso do DJ, eu admito, possa Mas quase pode ter certeza sido. foi da Pode ter parte sido um lado, editorial. uma Sim, coisa mas ou pode ter outra. sido dos dois. Pode ter sido No dos caso da dois. atuação ao vivo, ela propriamente dita. Aí, em princípio, é do lado autoral. Em cima do lado autoral. O que não significa que seja da SPA. Porque aí é outra coisa que eu queria dizer, que era, quando estavas a dizer que porque é que as sociedades de autores não são notificadas disso, basta que o autor não seja representado pela Sociedade Portuguesa de Autores para que, efetivamente, a autorização, o âmbito de autorização que a SPA concedeu não englobe essa Sim, obra. mas aí faz sentido, mas neste caso da Minda, ela está representada, ela está registada. Pois. Não, mas espera aí. Está inscrita. Já agora era importante E perceber estão as obras isso. declaradas, não é? Tentando agora perceber melhor agora aquilo que aconteceu. Nesse caso, o que é que estava a passar? Ela estava a cantar ao vivo, Sim. os músicos estavam a tocar ao vivo. Não tinham uma base instrumental. Pronto. Essa base instrumental, essa tal beat que ela foi buscar a qualquer lado, Não. Neste caso Não. era mesmo dela, ou Era mesmo dela. estava Foi- gerido Foi produzido por alguém, Foi ou mesmo? por ou encomenda de alguém, portanto é uma obra que era estava, mesmo tudo dela. pelo menos, referenciada como obra original. Pronto, repara, aqui o problema que ainda há aqui, sobretudo na música urbana moderna, é a forma de a fazer. Não é? E vocês sabem isso muito melhor que eu. É uma música que o resultado final, sendo uma obra original, muitas vezes, eu não estou a dizer que é o caso, mas muitas vezes é o resultado também de junção de partes de obras que já existem. Quando isso acontece, essa parte de obra que já existe pode ter sido identificada pelo o algoritmo como uma obra pré-existente cujo titular tinha dito que não queria que lá estivesse e foi por isso que bloqueou. Atenção, que os algoritmos também erram e também acontece uma outra coisa. Por incrível que pareça, sobretudo quando estamos a falar de bases rítmicas, é perfeitamente possível que duas pessoas tenham chegado a um produto final muito parecido, sem que esse segundo alguma vez tenha ouvido a primeira. Vamos ter que interromper aqui a nossa conversa. Ela já vai longa, temos muita coisa ainda para falar e por isso teremos que continuar no próximo episódio, onde estes meus ilustres convidados voltarão para falar de outros assuntos que considero importantes e também prementes insistir aqui nesta questão de direitos de autor e também por uma outra questão igualmente importante que tem a ver com os apoios que estas instituições dão no sentido do fomento e no desenvolvimento e do apoio à criação artística e a obras musicais. Aqui na mesa até trouxe alguns exemplares de discos que foram apoiados pela SPA, pela GDA, de algumas edições independentes, como aqui o Sam da Kid, ou o Straka, até mesmo os nossos próprios discos da OPA, que temos feito para a oferta. E, portanto, isto tudo para vos convidar para o próximo episódio. E muito obrigado por terem assistido. Fiquem bem e acompanhem a OPA.